Olá, me chamo João Antônio, sou aluno da disciplina Ciência de Dados, certo? Foi me passado um projeto para fazer uma análise de dados a partir de um dataset. O dataset escolhido foi o dataset sobre startups unicórnio. Mas primeiro, o que é uma startup unicórnio? Unicórnio é um termo usado na indústria de capital de risco para descrever empresas startup de capital fechado com um valuation de mais de US$ 1 bilhão, certo? Então, o que acontece? Basicamente, eu vou ter nesse site Kaggle uma planilha .csv, certo? Com várias empresas, várias startups, o local onde elas estão, os setores, certo? E o valuation dela. Para isso, coloquei meus dados no Google Colab, certo? E então, o que eu vou fazer? Basicamente, vou analisar alguns dados aqui. Mas antes de mais nada, eu preciso determinar quantas linhas, quantas colunas o nosso dataset tem. Nosso dataset ele tem 1186 linhas e 7 colunas. Porém, eu preciso também avaliar em cada coluna quais são os dados que eu tenho. Não é? Então, eu uso essa .info. E o valuation, que é um valor da empresa, está como objeto. A data está como objeto, e não como datetime. Que mais? Aqui eu também não tenho o ano. Então, para isso, fizemos algumas modificações. Primeira modificação, trocamos os valores, certo? Os nomes, que estão em inglês para português. Depois, transformamos o que deveríamos transformar, certo? O tipo de cada coluna. Então, por exemplo, o valor, colocamos como float. O que mais? Fizemos a conversão de object na data, certo? Para datetime. O que mais? Acrescentamos a coluna year, ano. E agora, o que nós temos é isso daqui. Claro que ainda é só a planilha, ok? O que mais? Quais análises nós queremos fazer? Então, a primeira análise. Determinar quais setores têm mais unicórnios e a porcentagem em relação ao total. Então, esses setores aqui, certo? Esses setores. Inteligência artificial, e-commerce, software, certo? E serviços, certo? Logística, delivery. Quais desses setores eles têm mais startup? Unicórnio. E a porcentagem em relação ao total. Determinar quais países têm mais unicórnio. Então, aqui em país, será que a China, os Estados Unidos, a Austrália, o Brasil, a Índia? Quem é que tem mais unicórnio? O que mais? Determinar a quantidade de unicórnios por ano. É para isso que a gente colocou a coluna ano. Ao longo dos anos, quais países tiveram mais unicórnio? Além disso, num gráfico, ao longo dos anos, perdão, quantas unicórnios, startups unicórnios nós tivemos? Outra, aqui no Brasil, quantos unicórnios nós temos por setor e por ano? Outra coisa, avaliar a quantidade de startup com mais de 1 bilhão em valor por ano, certo? Então, por ano, 2017, 2018, 2019, quantas startups nós tivemos? Unicórnio. Depois, avaliar por setor. Quais setores têm mais valor, valuation, certo? Depois, avaliar quais investidores mais tornaram suas startups valiosas. Nós temos aqui, ó, investidores. O que mais? Determinar quais cidades têm mais startup de alto valor e em quais setores. Então, aqui cidade, certo? Nós também vamos avaliar. Obrigado.